E aí galera, tudo bom? Meu nome é Fredson Santos, sou profissional da área de informática aí há algum tempo e eu resolvi criar algumas videoaulas para mostrar para vocês como trabalhar com Squid. Nessas videoaulas nós vamos abordar desde a instalação até como trabalhar com ele em modo transparente. Para acompanhar as videoaulas vai ser necessário que você tenha instalado o VirtualBox na sua máquina, esteja conectado à internet e que tenha um pouquinho de intimidade com o Linux em modo texto. O nosso ambiente vai funcionar da seguinte forma: nós vamos ter um servidor que vai ter como sistema operacional o Debian, que é uma distribuição Linux. Esse servidor vai estar conectado à nossa LAN e vai estar conectado ao WAN. Para isso, nós vamos usar dois adaptadores, um em modo NAT e o outro em modo em rede interna. Os terminais vocês podem instalar o Windows mesmo. Esses terminais nós vamos usar para testar as regras que nós vamos criar lá no servidor proxy. Depois de explicar como funciona o ambiente aí, eu vou dizer para vocês o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Primeiro, nós vamos instalar o serviço de DHCP, depois nós vamos instalar o Squid e escrever algumas regras básicas para o funcionamento do proxy. Depois disso eu vou fazer uma outra videoaula falando de tipos de ACL, como aplicar essas ACLs e vamos fazer uma série de exemplos aí para vocês verificarem como realmente funciona um proxy. Agora vamos lá para o trabalho de verdade, galera. Primeiro nós vamos verificar os nossos adaptadores. Para isso eu utilizo o comando ifconfig em conjunto com o atributo "-a", que vai me mostrar todos os adaptadores, inclusive os que estão inativos. Como vocês podem ver aí, ele listou os dois adaptadores que nós temos. O ETH0, que é o cara que está configurado como NAT, que vai nos ligar ao WAN. O ETH1, que é o cara que está configurado como rede interna, que vai nos conectar à nossa LAN e vai ser responsável por rotear o DHCP para os clientes. Agora nós vamos configurar manualmente o IP para os dois adaptadores. Para isso você vai ter que editar o arquivo interfaces que se encontra dentro da pasta etc, dentro do subdiretório network. Para editar esse arquivo, tu pode utilizar qualquer editor de texto do Linux. Eu prefiro o Nano porque eu tenho uma maior intimidade com ele. Então vamos lá. Essa aí é a estrutura básica do arquivo que guarda as configurações dos adaptadores de rede. O que eu vou fazer? Eu vou excluir essas linhas que estão comentadas, que não servem para nada. Vou deixar o arquivo um pouquinho mais enxuto e explicar para vocês o que a gente vai ter que configurar. Aí galera, o adaptador ETH0 já está configurado de forma automática, já que ele foi configurado lá no início em modo NAT. Vocês têm que editar o arquivo da seguinte maneira. Aqui na primeira linha, nós vamos acrescentar os adaptadores que nós temos. O primeiro e o segundo adaptador. Como o primeiro já está configurado em modo DHCP, agora nós vamos passar para a configuração do adaptador de rede interno. E vocês vão ter que escrever as seguintes linhas. Para configurar o adaptador de rede interno, nós acrescentamos algumas linhas aí. A primeira foi essa linha que vocês estão visualizando aqui agora. Nela nós dissemos que esse adaptador vai estar configurado de forma estática. A segunda linha, que é a linha de network, nós determinamos a faixa de IP que nós vamos utilizar. Aqui no caso nós usamos 192.68.100.0. O endereço de rede, que é o IP propriamente dito, eu utilizei o de final 10.
a máscara de rede, que é uma máscara de 24 bits para redes de tipo C. E aqui eu configurei o broadcast, que é o último IP da rede ali, que é o 92.68.100.255. Agora é só dar Ctrl X, dizer que quer salvar as configurações, Ctrl L para limpar a tela. Agora vamos instalar o serviço de DHCP. Para isso você vai usar o comando apt-get install o nome do pacote que você quer instalar, que é dhcp3-server. Você vai dar uma tela aí de aviso sobre a versão do servidor DHCP que nós vamos instalar. Você pode dar OK aí e continuar com o procedimento de instalação. Como vocês viram aí, ele terminou de instalar, deu uma falhinha ali, mas isso é normal. Eu vou mostrar para vocês como configurar, como corrigir esse erro aí, para tudo funcionar de forma perfeita. Então agora nós vamos configurar o serviço de DHCP. Para fazer isso, nós vamos ter que editar um arquivo da mesma forma que nós editamos os arquivos dos adaptadores de rede. Então eu vou mostrar qual é o arquivo aqui que vocês têm que configurar e como configurar. O arquivo é o arquivo dhcpd.conf. Vamos continuar utilizando o nano aí para editar ele. Deu Enter aí, ele vai me mostrar a estrutura do arquivo. Eu gosto de utilizar algumas linhas que já estão aí para não perder tempo. Eu vou mostrar para vocês quais são as linhas que eu utilizo e o resto a gente vai reconfigurando. Então, galera, as linhas que eu gosto de utilizar desse arquivo é a linha de DDNS Update Style, a segunda linha, que é a linha de Default Release Time, que é o tempo padrão aí que cada cliente vai passar com o IP, e a Max Release Time, que é o tempo máximo que cada cliente vai passar com um determinado IP. A outra linha, ela tem a estrutura padrão para a configuração do DHCP. Aqui nós vamos só modificar para a rede que nós estamos usando, que é 192.168.100.0. A máscara também é de 24 bits. E aí nós vamos acrescentar algumas coisas, como range. O que é essa range? Range é uma faixa que eu posso utilizar dentro dessa subnet que eu tenho. Ou seja, eu quero que meu serviço de DHCP comece a distribuir IPs a partir de 100 até 254, por exemplo. Então é nessa linha que nós configuramos essa função. Eu, no meu caso, vou querer que o meu servidor de DHCP comece a distribuir IPs a partir de 200. Então vou lá. E que vá até 254. Depois disso, nós vamos acrescentar a opção de routers, ou seja, quem vai rotear esses IPs, que no nosso caso vai ser o 192.168.100.10, que é o próprio servidor que nós estamos configurando. Nessa linha nós vamos acrescentar o endereço de IP dos servidores que vão resolver o DNS para a gente. Como nós não temos um servidor de DNS, nós vamos colocar aí o endereço do Google mesmo.
Galera, vou fazer uma observação aqui. Normalmente as pessoas quando vão configurar o serviço de DHCP, eles dão espaço nessa linha entre um endereço e outro. Se você der espaço, não vai funcionar. Tem que ser coladinho ali mesmo. Colocou a vírgula, continua com o próximo endereço. E não esquecer de colocar ponto e vírgula no final das linhas de configuração, tá bom? A próxima opção é a opção de broadcast. Que vai ser meu último IP da rede, de acordo com como nós configuramos lá no adaptador de rede. Pronto, galera, agora é só salvar as configurações, Ctrl X, confirmar essas configurações e restartar o serviço para ver se funcionou. Galera, antes de restartar o serviço para ver se funcionou, nós vamos ter que editar mais um arquivo. O arquivo é o seguinte: está ali dentro do diretório etc, dentro da pasta default. O arquivo é o dhcp3-server. Aqui nesse arquivo, nós vamos indicar quem é o adaptador que vai distribuir os IPs. Você pode ver que ali na penúltima linha, ele mostra os dois adaptadores que nós podemos usar. No nosso caso, nós estamos usando como adaptador de rede interno e responsável por distribuir o DHCP, o adaptador ETH1. Se você quiser, você pode excluir as outras linhas aí, porque elas só são comentário, para o teu arquivo ficar um pouquinho mais enxuto e você não se enrolar aí com muito conteúdo. Então exclui as linhas aí, dá um Ctrl X para salvar, confirma. E agora vamos restartar o serviço, né? Agora restartando o serviço, vocês podem observar que não houve erro algum. O serviço subiu de maneira correta. Então agora nós vamos para um dos clientes, verificar se eles estão recebendo IP. Depois disso a gente passa para a próxima fase do vídeo, que é a instalação do Squid. Bem galera, agora a gente vai verificar se o nosso cliente recebeu o IP de maneira correta. Você vem aqui no adaptador, abre a central de compartilhamento, vai na opção alterar as configurações do adaptador, clica com o botão direito aí no adaptador, vai na opção status, vamos ver detalhes, e aí a gente pode observar que ele já recebeu o IP de final 20 e está usando como gateway o IP de final 10, que é o nosso servidor lá. De acordo com como nós configuramos o arquivo de configuração do DHCP. Se nós verificarmos aqui algum IP da nossa rede interna, nós podemos ver que ele já responde. Então a gente vai dar um ping aí para o nosso servidor e vamos ver se ele funciona. Ó, respondeu de maneira correta. Então isso significa que os terminais já são capazes de se comunicar com o servidor e que o serviço de DHCP está funcionando de maneira correta. Mas se nós tentarmos navegar na internet, será que vai funcionar? Não, ainda não vai funcionar. Para poder navegar, o compartilhamento tem que estar funcionando, a NAT tem que estar funcionando. E só o serviço de DHCP ainda não garante isso. Para poder navegar corretamente, ou eu ativo a NAT diretamente no kernel do sistema, ou eu instalo o Squid, que vai fazer isso para mim de maneira automática. Agora nós vamos instalar o Squid. Para isso eu uso o comando apt-get install Squid.
Ele vai perguntar se eu realmente quero baixar o Squid, que eu vou ocupar uma determinada quantia de espaço no meu HD. Eu digo que sim. E aí ele vai instalar o pacote. Instalou de maneira correta. Agora nós vamos passar para a configuração do Squid. Eu vou explicar aqui as configurações básicas para o roteamento começar a funcionar e os terminais começarem a navegar. Numa próxima videoaula eu explico sobre regras, como funciona cada uma, como é a estrutura de cada regra, e nós vamos fazer alguns exemplos práticos. Agora eu vou montar as configurações básicas para o Squid começar a funcionar. Então eu vou navegar até o diretório lá do Squid. Aqui dentro desse diretório existe um arquivo de configuração, que é o squidconf. Eu vou renomear esse arquivo para squidconf.original. Depois de renomear esse arquivo para squidconf original, eu vou criar um novo arquivo squidconf. Tá? Criei um novo arquivo squidconf, eu vou editar esse arquivo. Como vocês podem ver, ele está em branco porque a gente acabou de criar ele. Eu vou escrever agora as configurações básicas para que os clientes comecem a navegar. A primeira linha é a porta que nós vamos utilizar no proxy. Eu utilizei aí a 3128. A segunda linha é o nome da nossa rede, que eu vou chamar de LB 122 tutoriais. Agora nós temos mais duas outras linhas, que são duas regras, duas ACLs. Elas são do tipo CRC. A primeira especifica qualquer rede de qualquer máscara e a segunda especifica a nossa rede local, que é o 92.168.100, com máscara de 24 bits. Nas outras duas linhas abaixo, eu descrevo que tudo que tiver origem na minha rede local vai estar liberado. E a última linha diz o seguinte: tudo que vir de qualquer outra rede que não seja a rede local vai estar bloqueado. Então agora é só salvar essas configurações e restartar o serviço. Restartando o serviço, nós podemos observar que não ocorreu erro nenhum. Agora nós vamos passar para a configuração dos clientes e verificar se realmente nós estamos navegando. Então, galera, agora nós vamos testar para verificar se já está tudo funcionando perfeitamente e se nós já estamos conseguindo navegar na internet. Para isso eu vou abrir aqui o navegador. Como o proxy não está em modo transparente, eu vou ter que configurar quem é o proxy no meu navegador para poder funcionar. Então, vem aqui em ferramentas, opções de internet, conexões, configurar LAN e vou indicar que o servidor que eu vou usar é aquele servidor que nós criamos lá, que tem IP de final 10. A porta para conexão é a 3128, que foi a que nós configuramos lá no arquivo squidconf. Dou OK. Fecho aqui o navegador, abro novamente. Se vocês observarem, nós já estamos navegando. Então, galera, basicamente, para você colocar o serviço para funcionar, são esses parâmetros que eu mostrei aí. Como eu falei anteriormente, eu vou fazer um vídeo
explicando sobre as ACLs, os tipos de ACL existentes, onde eu devo aplicá-las. E na próxima videoaula, nós vamos fazer alguns exemplos para testar e aprender como funcionam as regras dentro do Squid. Galera, gostou? Curte aí, se inscreve no canal para receber a atualização das próximas aulas. Valeu, obrigado e até a próxima.